Ora, um Papa americano significa poder americano sobre a Igreja Católica ou poder católico sobre os Estados Unidos da América? Ele se opõe à retórica anti-imigração do Donald Trump. Não será exatamente, né, um passeio no parque a relação. Bom, vamos lá. Teve gente que falou que ele é conservador, por exemplo, tem umas falas dele de 2012 em nome da família tradicional, contra comportamentos que ele considera não tradicionais, né, do tipo, né, famílias gays, etc e tal. Mas, no geral, ele é visto como um cara que ele acena do ponto de vista social para a esquerda, né, ele é um papa visto como progressista em alguns termos, e ele é anti-imigração, né, e isso faz sentido dentro de uma lógica de alguém que estava atuando no Peru, né, ele acho que foi padre no Peru, imagino eu. Então ele tem um trabalho, inclusive ele discursou agora em espanhol depois de discursar em italiano. Então é natural que ele fale em nome, né, do imigrante católico latino-americano nos Estados Unidos. Não gosta do Trump, aparentemente ele realmente não gosta nem um pouco do Donald Trump. Mas ele era amigo do Papa anterior, do Francisco, ele tinha uma relação muito próxima com o Francisco também, que eu ouvi. Então, é um cara que fica aí, né, numa espécie de um mistério, né? Muita gente falando, pô, não temos o Papa conservador que queríamos. Bom, meu amigo, você não é um cardeal católico, né? Você não é um cardeal da Igreja Católica. Eles têm uma dinâmica particular muito própria, né? E a dinâmica de poder da Igreja Católica é a dinâmica de poder da Igreja Católica. Ela não necessariamente obedece isso. Teria mais a ver com o espírito do tempo, um papa mais conservador? Talvez, tá? Mas muitas pessoas podem alegar que o crescimento da igreja em certos locais de terceiro mundo não se dá por conta de uma aproximação a uma doutrina ou uma lógica mais conservadora, né? Ou mais tradicional, a gente pode colocar aí, né? Então eu já vi argumentos de outra ordem, costumo não acreditar, novamente não pertenço à comunidade católica, então seria meio tosco eu ficar só aqui dando meus pitacos sobre o tema. Mas um Papa americano está dentro do espírito do tempo, tá? Estamos vendo, né, não apenas conversões, mas uma série de casamentos católicos, né? Você fala casamento católico? Sim, lógico, pessoas que se converteram recentemente se casam numa igreja católica, reforçando ainda mais os vínculos com a igreja, isso nos Estados Unidos. Então, um Papa americano talvez seja o Papa que deu o tom de uma transição da população cristã americana de, vamos dizer, um país protestante para um país que aí ao longo do século XXI se tornar majoritariamente católico. Isso tem muitas implicações. O Trump já se pronunciou, o Rafael Almeida Rizzo está colocando aí na tela, Trump reage a anúncio do primeiro Papa americano, honra para nosso país. Nascido em Chicago, Prevost é o primeiro pontífice original dos Estados Unidos. O presidente havia comentado que gostaria de ser Papa e publicou imagem de batina. Né? Algumas pessoas, né, que gostam de ficar falando, lá vem o Trump querer fazer a união entre o poder temporal e a autoridade espiritual, né? Lá vem Trump guenoniano, tratando dessa tensão das duas coisas, né, e brincando com isso, né, o imperador e o papa ao mesmo tempo. Mas naturalmente é uma brincadeira, mas o fato é, se vocês quiserem brincar, né, de ser guenoniano, de Júlio Zévola, de tradicionalismos, né, é fato que agora a América conta com a autoridade espiritual e o poder temporal em termos de nacionalidade, tá? Mas naturalmente num momento em que a própria América, os Estados Unidos da América, pra gente ser bem preciso, vamos dizer, passam por um momento no mínimo atribulado. A gente, enfim, eu vou falar um pouco do Papa, mas antes eu vou falar dos Estados Unidos, porque a gente viu que o Trump entrou com o pé no acelerador, né? O Dodge tava indo bem, né? O Musk tinha previsto fazer $1 trilhão em cortes orçamentários com besteiras, e eles atingiram apenas 12 ou 13% disso, que eu me lembre, tá? Eles estão por volta de 100 e poucos bilhões, é muita coisa, naturalmente 100 e poucos bilhões de dólares é coisa hoje de $1 trilhão, só que, né, temos que comparar a economia americana com a economia brasileira, então não tá assim lá essa Brastemp como imaginavam, né, a facilidade de fazer cortes, lembrando que os maiores cortes aconteceriam no começo, que eram os cortes mais óbvios, né, conforme o tempo vai passando vai ficando mais difícil achar as maiores contas, os maiores absurdos. Segunda coisa, o ímpeto, né,
ímpeto deportatório, vamos botar aí, né, do governo americano, esse ímpeto em botar os imigrantes para fora, ele foi atrapalhado não nem tanto pelo trabalho dos democratas, dos oposicionistas ou grupos de direitos humanos, mas na prática pelos custos de ficar colocando a galera no avião e mandar embora. Então o Trump não tem uma resposta para as deportações, né? Ele, não, agora a imigração desenfreada parou, a fronteira tá fechada. Ok, né, mas e aí, e esses dezenas de milhões que entraram aí recentemente, vai fazer o que com eles, né? O seu eleitor quer que deporte, o Trump não tá deportando, ele ainda é bem aprovado por conta da questão da imigração, mas as deportações ainda não foram, vamos dizer, exatamente resolvidas, isso era um tema central de campanha dele. Terceira coisa, a guerra fiscal do Trump tá uma bosta, tá? Ela tá uma bosta, dá pra cravar hoje que a China está ganhando esse duelo, e ganhando com certa vantagem, e na verdade no jogo internacional quem pareceu o adulto na sala foi a China. Todo mundo comentou, pô, isso faz parte de um novo game, o Trump, ele faz essas negociações, né? Todo mundo conhece o livro de negociações do Trump, né? O Trump, ele pede mais pra pegar um pouco abaixo, que é o que todo mundo sabe, assim, todo mundo sabe que numa negociação você pede mais pra pegar no meio, né? É aquela coisa, você quer sair do ponto A pra ir pro ponto B, então você pede o ponto D, né? Porque se você já chegar no C, você tá com muito lucro. Se chegar no B, é o que você queria. E você tá no A, então... em certa medida não tem nada de muito especial. Aí ele fala de algumas técnicas, mas essas técnicas todas são meio platitudes. E você vai falar que você vai usar uma técnica negocial interpessoal num jogo global... meio que, né, eu tô inovando, não é exatamente uma grande inovação. Então a China soube jogar o jogo global muito melhor. A política externa americana foi exposta a alguns constrangimentos, como aquele dia que ele tava com aquela tabela. Ou seja, né, pra eu voltar agora pra questão do Papa, os Estados Unidos ficaram um pouco expostos, ao meu ver, nessa guerra fiscal contra a guerra tarifária contra a China. Foram comemorar, nós conseguimos impor mais de 100 acordos aí. Eles não impuseram nada, o caso brasileiro é um dos casos mais engraçados, né? Então, assim, o governo americano não tá com muita coisa para comemorar. O que houve agora, inclusive, foi uma diminuição no número de turistas para os Estados Unidos. Ele foi, inclusive, interpelado pela imprensa sobre isso. Então, eu acho que, enfim, o cenário não é exatamente o cenário mais bacana ali para o Donald Trump. E aí, esse fato do Papa ser norte-americano, ele pode ser um fato, vamos dizer... talvez bem visto por um lado e bem-vindo por um lado pro Trump, mas por outro não. Por quê? Eu vou colocar aqui, tá? Ora, um Papa americano significa poder americano sobre a Igreja Católica ou poder católico sobre os Estados Unidos da América? Isso aqui não é uma pergunta fácil de se responder. Porque quando o J.D. Vance esteve com o Papa Francisco, o J.D. Vance, precisa ser lembrado, foi a última grande autoridade no mundo a se encontrar com o Papa Francisco. Então o vice-presidente americano, ele próprio um católico, e que não é dessas conversões recentes, ele se converteu já há um tempinho, ele foi o último homem importante a encontrar o Papa, antes do seu falecimento. Então, era possível cravar, né, que sim, um conjunto de laços e vínculos de uma América que se vê como católica nos próximos anos e de uma direita que gostaria de ter o catolicismo como seu cerne nos próximos anos, ela fizesse esse encontro. Então tá aí a imagem, né, do J.D. Vance com o Papa Francisco. Mas para quais termos? Para, vamos dizer, adestrar a Igreja Católica e colocá-la sob, vamos dizer, a visão de mundo maga, que... procura talvez essa autoridade espiritual ou um determinado tipo de autoridade espiritual tradicional, romana, europeia, tá? Para se vincular à América. Seria isso que a turma maga queria? A questão que talvez você, né, tem que tomar cuidado com o que você deseja, né? Porque pode ser que venha, e esse é o ponto, um Papa que ele em si comece a estabelecer uma autoridade sobre os latinos da América. Já paraste para pensar, senhor Rafa Meida Riso? Na verdade, um Papa que se diga contra, uma autoridade católica que se diga contra deportações e contra um tratamento desumano oferecido a católicos, irmãos de fé desses agora brancos americanos que se convertem ao catolicismo, e coloquem isso de uma maneira que, vamos dizer, soe no mínimo complicado pro governo americano. Um Papa norte-americano anti-imigração neste contexto Trump pode ser... né, do ponto de vista, né, desse momento histórico, no mínimo curioso. Veja só, olha só, isso aí já é um discurso do novo Papa, uma fala do novo Papa? Do antigo Papa ainda. Do antigo Papa? Ó, isso aqui é uma fala do Papa Francisco, ó. Repelir os migrantes é pecado grave, a indiferença mata.
O pontífice dedicou sua catequese ao drama dos migrantes que mares e desertos não se tornem cemitérios. Tá, assim, enfim, o Papa Francisco estava dando uma opinião política, tá, sobre imigração. Eu acho uma vergonha ele ficar se miscuindo nesse assunto. E até falam que a Igreja Católica, em alguns lugares falam, tá, não sei cravar, financiou, inclusive, navios e tal de imigrantes para os Estados Unidos também. Tá. Eu vou dizer um negócio, não só navios, né, mas, assim, tropas de pessoas lá marchando para os Estados Unidos. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que ele não tem que se miscuir nesses assuntos. Eu discordo completamente, né, de uma política pró-imigração, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Na verdade, até para o Brasil, né, a gente tem que olhar assim. Hoje nós temos tantos problemas que agregar pessoas apenas oriundas do terceiro mundo de culturas muito complicadas, você só vai diminuir, só vai aumentar o problema social nosso, você não vai agregar conhecimento. Então, né, é uma merda, mas é verdade, tá? Não vamos aqui ficar durando a pílula. Então, não sei, sabe? Eu vejo assim, olha, isso aqui é um novo momento mundial, um Papa americano pode representar um novo momento dos Estados Unidos no mundo, eu não sei. Porque eu volto a colocar, isso representa poder americano ou poder trumpista sobre o Vaticano, ou poder do Vaticano sobre a América, tá? Digite 1 se vocês acham que é um poder trumpista sobre o Vaticano, ou digite 2 se você acha que é um poder do Vaticano sobre a América. Eu acho curioso, tá? Eu não sei responder. Eu tô mais pro 2 do que pro 1, tá? Olha só, esse aí é um post de 2015, feito pelo Papa eleito Robert Prevost. Eu acho que é Prevost, né? Acho que esse Prevost é um nome francês, imagino eu. Ele postou um texto do Cardeal Dolan. Por que a retórica anti-imigrante do Donald Trump é tão problemática? Ou seja, ele se opõe à retórica anti-imigração do Donald Trump. Dado que essa é a principal plataforma da direita americana hoje, tá? O Partido Republicano tem como principal plataforma a anti-imigração, não será exatamente, né, um passeio no parque a relação. Vixe! Isso é de quando? 3 de fevereiro de 2025? Isso é de 3 meses atrás. 3 meses atrás. Veja só, um post de 3 meses atrás do atual Papa, ele disse: J.D. Vance está errado. Jesus não nos pergunta... Jesus não quer saber como nós, sei lá, colocamos hierarquias, como nós hierarquizamos nosso amor pelos outros, tá? É um texto, não sei de quem é, tá? Enfim, não sei se é ele que escreveu o texto, mas o que nos interessa aqui é que isso tem 4,5 milhões de views, e é uma opinião que vai de encontro à do J.D. Vance, né? Que é justamente católico, que é ele próprio vice-presidente americano e que teve essa conversa com o Papa Francisco. Sei não, viu, Riso? E aí? Parece um cara que gosta de se posicionar bastante sobre Trump e sobre J.D. Vance, inclusive. Uhum. Não é política genérica, ele cita os nomes. Assim, não são posições genéricas dele sobre o caso. Então, esse cara pode ser uma espécie de contraposição enquanto autoridade espiritual ao poder temporal de Donald Trump, tá? E aos sonhos molhados da direita maga. Pra gente ver como o mundo é complexo, né, galera? Como certos arranjos que as pessoas imaginam. Não, agora vamos ter uma América católica e tradicionalista. Quando vem um papa americano, mas anti-Trump, né? Realmente, o mundo é de uma complexidade. Deixa eu dar um gole aqui. Não tem nada mais fascinante do que a política. A política é a mais fascinante das artes, definitivamente, porque ela é mais complexa do que qualquer outra coisa, tá? A política demanda, vamos dizer, inteligências tão variadas e vamos dizer, e um lidar com tantas variáveis, né? Que você está o tempo todo sendo surpreendido. Então, realmente, né? Assim, se a gente fosse pensar que as coisas vão se encadeando e seguindo uma sequência e determinados padrões, a gente simplifica o mundo, né? Então tá aí, temos um Papa americano que é anti-Trump. Então, só é espírito do tempo ou não é espírito do tempo? Talvez, não seja absolutamente nada, né? O canal da Capivara disse: Renan, você não estava no conclave, mas é palpável.
Sei lá, cara, as pessoas são tanto estranhas, né? O Pedro Lima falou, como diria Joseph Klimber, o mundo é uma caixinha de surpresa. É mais do que uma caixinha de surpresa, né? A gente tem uma tendência, tá? Desde sempre, a procurar padrões em tudo. Tanto o nosso cérebro intuitivo quanto o nosso sistema racional de pensamento, eles buscam padrões, porque buscar padrões significa estabelecer uma ordem, né? Você quer estabelecer uma ordem para o universo. Já teve aquele famoso debate que foi do, acho que é Nielsen contra o Einstein, né? Bohr, como é que é aquele físico? Por favor, me coloquem no chat, todos vocês sabem. Não sei se é Niels Bohr, é um dinamarquês contra o... Bohr, isso. Debate Bohr sobre se a causa ou a ordem na movimentação das partículas e tal. Foi um grande debate que, se não me engano, o Bohr ganhou do Einstein essa grande discussão. Porque o Einstein achava que tinha algum tipo de... Imagino eu, tá? Por favor, galera de física, saibam que é um leigo aqui de humanas falando, mas havia uma espécie de ordem na movimentação das partículas, ou uma previsibilidade nessa movimentação das partículas, e o Bohr, né, acreditava na tese de que realmente você não conseguiria prever, enfim. E essa disputa, no fundo, é disputa sobre tudo. A gente, como humano, está buscando padrões. E aí, ao encontrar padrões, nós ficamos mais confortáveis. Vocês entendem isso? Quando você encontra um padrão, você fica confortável. Por isso que a gente gosta de, né, sei lá, por exemplo, certas simetrias fazem bem pra gente, como a própria, vamos dizer, certas padronagens de tapeçaria fazem bem pra gente, a própria lógica da natureza, matemática na natureza, eu esqueci o nome daquela, ai caramba, como é que chama mesmo? Esqueci, eu falei disso tanto em live sobre o Pollock, que era fractal, os fractais, sabe, a fractalidade. Então tem certas coisas que nos dão até conforto, e encontrar padrões nos dá conforto, porque padrões nos entregam previsibilidade. Os antigos, eles faziam rituais para prever tudo. Então você encontrava, por exemplo, você abria um animal, abria as vísceras do animal, você via um padrão no desenho das veias dentro de um rim de um boi. E aí este padrão te dava uma resposta sobre o mundo. Você ia navegar e você via um padrão no voo de determinados pássaros. Encontrar o padrão no voo de determinados pássaros te trazia uma resposta. Então boa parte, vamos dizer, da ciência preditiva do passado, ligados a sacrifícios e rituais, era sobre, entender padrões, encontrar padrões, e dois, com esses padrões, você encontrar uma resposta para algo que vai acontecer na realidade. E os rituais também ajudavam a estabelecer, vamos dizer, uma espécie de ordem no meio do caos, né? Então a religião é muito sobre isso. E o cérebro humano, ele trabalha novamente com a busca e a luta por padrões. Então a política, eu sei que eu estou fazendo aqui uma grande reflexão aqui, você vai falar, por que você tá falando isso? A política, ela é muito doida, porque a gente tende a encontrar padrões, às vezes, onde não há. E aí a gente imagina que existem processos que estão se dando porque você encontrou alguns padrões. Mas, às vezes, aquilo morre muito rápido. Às vezes, certas coisas são fugazes, existem velocidades, existem rotas de fuga de tendência, então a coisa tende pro negócio e ela sai. Então, é tudo muito complexo. Por isso que a política, talvez, seja, né, o ofício humano mais nobre, né, porque é realmente muito complexo. E é muito triste que a política, em lugares em que as pessoas não são nobres, ela não se dê de maneira nobre, porque as pessoas simplesmente usam as posições de poder não para compreender e alterar a realidade para melhor, mas simplesmente para obter algum benefício comezinho, merda, né? Então isso diminui muito a ideia de política. Eu vejo alguns perfis, tem um menino, não sei, é um menino, chuto que é um menino, que é um perfil lá no Twitter que é o Vaginossauro, né? Às vezes eu vejo ele porque ele é um cara que aparentemente gosta da bolha do MBL, mas ao mesmo tempo ele gosta do Nando, então ele é obrigado a ficar vivendo num mundo quase muito louco, e um mundo de negação total da política, e outro que pratica e não nega a política no mundo do MBL. E ele, eu vejo que ele é obrigado a ficar se posicionando, tipo, sempre desconfio de um político não presta, que é uma leitura muito brasileira sobre a política, né? Uma leitura, assim, completamente nihilista, e que te impede de se comprometer. Porque, não, todo político não presta, como se fosse uma regra geral. Não existe isso. Isso não é uma regra geral. Isso não é, nem deve ser, nem pode ser. Sempre haverá representação. O ser humano é feito de hierarquias, você terá estruturas de poder, e sociedades complexas precisam de estruturas administrativas. Então, realidade, política sempre existirá. Ela existe em qualquer ambiente. Todo mundo é um ser político. Em qualquer instância da vida pessoal e da vida social, você precisa exercer política, e ficar negando a política em certa medida, negar a própria realidade, né? Mas esse pensamento que ele tem
é compreensível num país... É compreensível, ele não está correto, mas é compreensível num país, assim, você está sendo esfaqueado por agentes públicos que deveriam te representar o tempo todo, né? Você é permanentemente esfaqueado, você... Olha a gente com o Bétega agora, né? A gente elege o cara é um canalha, o cara é um bosta, né? Então, é difícil, né? Não é exatamente... Não é exatamente bom fazer política, né? Eu me sinto envelhecendo a cada dia. O que é meio retardado. Lógico que todo mundo envelhece a cada dia, mas envelhecendo muito, né? Pessoal, like na live e se inscreva no Valete Plus, link na descrição da live ou pelo QR Code na tela. Uhum. Prosseguindo aqui com o Papa, né? Eu já falei com vocês outras vezes. Há uma espécie de um ressurgimento católico em alguns lugares. Há um crescimento forte, porém, do catolicismo na África e na Ásia, tá? Muita gente comenta de um crescimento católico na China e como, enfim, a questão da religião na China é uma questão muito particular. Tem algo de muito old school num catolicismo que precisa se proteger da autoridade estatal. Né? Me refiro claramente ao crescimento católico que houve, né? O crescimento cristão que houve em Roma no início, né? Quando havia perseguição aos cristãos, existia todo o lance das catacumbas e tal. E agora o que acontece na China, né? Eu tava conversando com o Ian Garcês, ele tava me narrando, né? Você tem encontros nas casas em que as pessoas, enfim, praticam, vamos dizer, um catolicismo secreto ali, né? Catolicismo se protegendo da autoridade. E isso tem um poder, né? É fato. E na África por duas razões. Há uma expansão do processo de evangelismo na África, tanto católico quanto protestante. Entretanto, isso vamos dizer, tem que ser acompanhado do entendimento de que a África é o continente no mundo que mais cresce demograficamente. Então tem muito africano nascendo, portanto se você converte os pais, e os pais têm muitos filhos, você está convertendo os filhos na sequência, então naturalmente, vamos dizer, a fé católica tende a se tornar cada vez mais africana. A América Latina já foi um eixo fundamental da fé católica, mas tende a não ser, porque demograficamente a fé católica e a população... Enfim, demograficamente a América Latina não cresce tanto, né? Ela já parou de crescer, pra valer desde os anos 90. E o catolicismo enfrenta a concorrência das denominações protestantes e da própria secularização. Então, sim, dá para entender que a fé católica, a fé cristã, ela será cada vez mais africana e cada vez mais chinesa, pra gente colocar aqui, né? Também tem alguma coisa na Coreia do Sul, e cada vez menos europeia, a não ser que haja um processo, que é um processo, vamos dizer, tem um caráter quase político identitário de retomada de uma tradição. Tá? Então, há uma retomada de uma tradição espiritual na Europa, e nos Estados Unidos, né, uma transformação espiritual, dado que eles são protestantes. Então, eu acho mais complicada essa questão ocidental, por mais que seja metrificável e muita gente esteja estudando isso, haja um renascimento católico nesses lugares sim, tá? Maiormente nos Estados Unidos da América.